de live aquecendo o pessoal entrar. O que mais está acontecendo aí no mundo virtual são as lives, as conversas, isso é bom, né? É uma Muito bacana. transformação que já aconteceu, né? Sim, eu acho que veio para meio que chacoalhar a gente e aprender a usar tudo que tá aí, né? Porque isso também é sistêmico, né? Tipo, tá aí, para você tá melhor, tá usando, tá fazendo melhor do que o que veio antes. Aí parece que deu uma beliscada, né? Faz melhor, faz diferente. Você sabe que eu estava ouvindo um videozinho, né? E aí estava se falando das últimas pandemias que existiram, de 1917. E aí eu estava pensando nisso, assim, caramba, né? Na 1917, o que tinha assim de comunicação naquela época, né? Porque hoje a gente está em casa, tem as restrições, tem uma série de dificuldades, mas assim, a tecnologia aproximou muito. A gente consegue conversar aí com pessoas de vários países, trocar notícias, saber dos amigos. Teve até aí o happy hour semana passada. Quer dizer, mil coisas, mil possibilidades. Como será que aconteceu com esses antepassados? Nossa, deve ter sido muito sofrido, né? Porque é como você disse, né? A gente tá aqui, aí de repente tem um parente que mora em outro país, outra cidade, ou mesmo a gente aqui que não pode se ver, né? Fisicamente, pelo menos, já é um pouco dolorido, né? Mas você consegue ter informação da pessoa, você faz uma videochamada, você vê que ela tá bem, né? E aí eu fico imaginando realmente, né? Antes, né? Você não conseguia falar se você estava bem ou não, se, né, estava vivo, se não estava. E não só nessas situações de doenças, né, e epidemias, mas também no dia a dia, né? A gente tinha muitas Sim, situações da pessoa sair de uma cidade para ir buscar algo em outra cidade. Isso levava dias, às vezes semanas, né? E você ficava ali na espera, né, na angústia, não sabia se estava bem, se não estava. Realmente foi bem mais difícil para eles. e hoje a gente nessa conexão toda, por um lado, é isso que a gente está falando é muito bom, e por outro, parece que a gente fica muito mais ligado, assim, muito mais atento. É bem curiosa essa transformação. É isso aí, vamos falar um pouquinho que nós somos? Vamos. Quer que eu comece? Começa você. Eu posso começar hoje, né? Vamos Para lá. quem não nos conhece ainda, que está assistindo aí pelo YouTube depois dessa live, eu sou a Joyce, sou facilitadora em constelação sistêmica, familiar, empresarial, em grupo ou individual, estudante de psicanálise e uma das fundadoras das Zonte Terapias. Muito bem, eu sou a Franceli, parceira e sócia da Joyce nas Onde Terapias. Idealizamos aí com muito carinho esse sonho, onde esse guarda-chuva ele representa para a gente a integração das várias ferramentas em prol de uma evolução e um abastecimento, né, do ser humano, das várias formas aí, como a Joyce apresentou. E hoje a gente veio aqui conversar um pouquinho de consciência leve e consciência pesada. Porque na semana passada, Joyce, me ajuda a lembrar aí, em algum momento, quando a gente estava ainda se recuperando desse susto que nós tomamos por conta da pandemia e das restrições, e de ir ao mercado e ver aquela situação super, né, estressante que, curiosamente, sincronicamente, a gente viveu, a gente foi falar de consciência leve e pesada. E aí a gente falou, não, guarda que esse assunto merece uma live só para ele, não foi? Foi isso mesmo. E acho que seria legal contar para o pessoal um pouquinho o que da onde vem isso? Porque
em algum momento, falando dessa situação que a gente está vivendo, em algum momento a gente ficou com a sensação de temos que estar em casa porque todos estão em casa. E não fazer isso deixava uma sensação de culpa, como se a gente estivesse fazendo algo errado. E, ao mesmo tempo, tem as necessidades, que foi o que a gente viveu. A gente foi ao mercado, a gente ficou extremamente impactado com aquele movimento. Como que acontece isso, né? O que que é o leve, o que que é o pesado diante disso tudo? Conta aí para o pessoal. Tá. Antes de contar sobre o leve e o pesado, eu penso que a gente podia explorar um pouquinho a consciência, né? O que que é a consciência, se a gente for pensar? A consciência, ela é a presença, a percepção da existência. Então, quando a gente fala, eu tomei consciência de algo, aquilo passou a existir na minha vida. É como quando a gente decide trocar de carro, aí você escolhe o modelo que você quer. E aí parece que de repente você só vê aquele carro na rua. Né? Por quê? Porque você tomou consciência daquela marca, daquele modelo, e a partir daí aquilo começa a existir na sua vida. Os carros sempre estiveram lá, circulando, só que aquilo para você não era percebido. E na nossa sociedade, no geral, a gente percebe consciência leve e pesada como sendo algo certo ou errado. Né? Como você comentou que a gente viveu um episódio na semana passada, tentar dar uma resumida aí para quem chegou agora, né? Na semana passada, tanto eu quanto a Fran, né? Coincidentemente, nós tivemos a mesma experiência de ir ao mercado fazer compra, né? Se deparar com as prateleiras um pouco vazias e aquilo deu uma sensação bastante ruim, uma certa ansiedade e também foi estranho a gente estar fora de casa, né? Porque a regra era fique em casa. Como a gente precisou sair para fazer compras, ficou muito, muito nítida essa sensação de que a gente estava fazendo algo errado, né? Então isso fica dentro dessa consciência leve e pesada de certo e errado que a gente conhece socialmente. E o que o Bert trouxe de novo? Não de novo, de mais uma vez, mas trouxe uma visão nova do que é essa consciência leve e pesada. Ele traz pra gente a ideia de... Espera que eu vou exemplificar. De que se você tivesse que escolher entre valores e pessoas, você escolhe os valores. Em que sentido? Vamos imaginar um alemão nazista, lá em 1940 e poucos. Ele tem os valores nazistas. Então, se ele tivesse um vizinho com o qual até então ele se deu muito bem, só que esse vizinho fosse judeu, ele entregaria essa pessoa. Mesmo sabendo que ela iria para um campo de concentração, que ela iria morrer, que ela iria ser separada da família, tudo isso. Só que ele se rende ao valor ao qual ele pertence. E aí a gente acaba agregando a lei, né, uma das leis sistêmicas, que é a lei do pertencimento. Então, o que rege essa consciência leve e pesada dentro das constelações e com toda essa visão sistêmica, não é o que é certo ou errado, mas sim o que nós definimos como valor e somos fiéis a esses valores. Então, por exemplo, uma família que tem diversos casos em que as mulheres não têm sucesso na vida afetiva, né? Que tem um casamento que não é muito bem sucedido ou tem muitas separações. Então é como se essa ideia de casamentos não bem sucedidos fosse um valor para essa família. E existe uma fidelidade desse valor. Então, quando eu tenho um relacionamento que é bom, eu encontro uma pessoa boa que me faz feliz, começo a ficar de consciência pesada. E aí surge a autossabotagem. Eu começo a achar que
Sabe, encontrar pelo em ovo? Aquilo que não é nada praticamente, né? Passaria batido, não seria motivo de discussão. Começa-se ali toda uma questão para arrumar briga, para arrumar discussão, para arrumar motivos. Né? Porque a autossabotagem é essa, você começa a procurar motivos para que aquilo não dê certo. E quando existe o rompimento, por mais que seja doloroso por um lado, existe um alívio de outro lado. Porque afinal de contas você está sendo fiel aos valores que traz esse campo ao qual você pertence. Esse sistema familiar que você pertence. E isso te deixa de consciência leve. Você vai falar para mim, não, Joyce, impossível. Não, gente, é possível. Tem algum exemplo a mais, Fran, para contribuir aí? Falei muito, né? Desculpa. Não, acho que tá ótimo, é bom trazer esse conceito todo. Eu acho que o exemplo, voltando nessa situação que a gente está convivendo, a gente sentiu isso, né? Porque em algum momento estávamos todos como sociedade, e estamos ainda todos como sociedade, mobilizados pelo isolamento. Isso ainda é reforçado, curiosamente, nesse exemplo, porque tem o mundo em isolamento. E aí, você sair dessa regra, por mais que você, não sei, acho que não é bem assim, acho que pode flexibilizar, acho que não precisa ser tão radical, você não consegue fazer isso sem ficar com a sua consciência pesada. E foi aí que a gente se tocou, que a gente viveu isso, né, até na conversa da semana passada. Por quê? Porque a gente saiu para fazer, no caso era uma compra, era abastecer a nossa casa, mas como a regra era, vamos isolar para preservar a família, para não pegar, né, não ter o risco de pegar o vírus e passar, a gente ficou com aquilo. E ainda tinha acabado de acontecer, não tinha dado tempo ainda de digerir o todo, né? Talvez essa semana seria um pouco diferente a nossa reação. Mas naquele momento a gente se tocou de que a gente começou a ficar realmente aflita. Por quê? Porque tinha uma consciência muito maior que a nossa, dizendo, não é isso, o certo é ficar confinado, né? Então, quando a gente tenta fazer algo que também está certo, como ir e abastecer a nossa casa, isso é feito com mais dificuldade, porque a gente precisa vencer essa tal dessa consciência. E até é curioso, porque a gente acaba percebendo em várias situações. Tem uma situação que eu estava até comentando, eu estou aqui, né? Vocês sabem, eu estou aqui na casa dos meus pais, para dar um apoio aqui para eles também. E a gente estava conversando um pouco disso, dos valores. Então, como que era a questão da comida e dessa restrição de comida? Por que que hoje, eu estava vendo minha mãe cozinhar aqui, o quanto ela aproveita os alimentos em 100%. E aí a gente estava até conversando, para ir bem menos ao mercado é muito bom aproveitar 100%. Mas por que que ela aproveita 100%? Porque a mãe dela tinha uma condição de ter que contar o alimento para compartilhar com todos os irmãos. Então, mesmo que fosse uma condição de abundância, como até 3 semanas atrás a gente estava, ela já vem com esse hábito. Então, é aí que a gente começa a perceber que os nossos valores e nosso costume, ele acaba tendo toda uma ligação lá com a vovó, com a bisavó. Por quê? Porque era daquele jeito, era muito importante. E quando vai chegando, vai se repetindo. Então não adianta agora vir desperdiçar, né? Então até culminou com toda essa condição de puxar esse assunto, mas acabou combinando um pouquinho com esse tema. E por outro lado, fazer diferente. Quer dizer, se você quer fazer um pouquinho diferente da sua família,
ou até da sua sociedade, você vai ter que ter bastante força, né, uma energia a mais, porque a consciência coletiva vai fazer você ficar com a sua própria individual pesada, e aí vai se sentir culpada. E pode realmente, como você acabou de falar, inconscientemente gerar alguns tipos de boicote. Uma outra coisa até que eu estava lembrando, saindo um pouco fora dessa nossa pandemia aí, é a questão de pessoas que enriquecem rapidamente, né? Ou que vão para um movimento de conseguir uma prosperidade. É como se a pessoa não conseguisse usar bem aquele dinheiro, já percebeu? Uhum. Porque ela fica curva, mas como é que eu posso ter esse dinheiro e se os outros da minha família, por exemplo, dos amigos com quem eu cresci, eles não foram tão bem, não prosperaram tanto. Será que eu realmente mereço? Aí aquilo vira um peso. Estamos falando também desse conceito de leve e pesado. Exatamente, né? E a gente vê muito isso, né, em relação ao dinheiro, né? Porque o dinheiro tá aí, né? Ele é uma grande energia, ele impacta a nossa vida muito, né? E essa história que você trouxe da sua mãe, né? E o que a mãe dela fazia, realmente, se a gente pensar como era antigamente, era muito mais difícil para os nossos antepassados, né? Então, tinha muita racionalização de alimento, né? De vestuário também, de lazer, né? Então a gente cresceu, de alguma forma, muitas pessoas cresceram com esse valor da escassez na família, né? E quando você tem oportunidade, vai lá, você galga o seu caminho, né? Tudo bem, trabalhar, né? Você tem aí esse mindset que tem que trabalhar. Só que aí quando esse trabalho começa a gerar frutos, seja financeiro, seja te dando oportunidade de morar num lugar melhor, de fazer viagens, e você olha para os outros que são ali do seu sistema familiar, você fala, poxa, eles não têm essa condição, mas eu tenho. Aí você começa a sabotar, né? Você chega num padrão de vida melhor e você gasta mais do que você deveria, você não entende por quê. Ou então você emprega esse padrão de vida melhor que você conquistou, só que você não mantém, não é que você não mantém o padrão, mas, por exemplo, você consegue fazer uma viagem, só que você não aproveita essa viagem, você não se sente merecedor de estar vivendo aquilo. Então você começa a encontrar problemas nessa viagem, começa às vezes a arrumar briga com a família no meio da viagem, para que quando você retorne e alguém te fale, alguém, né, desse seu sistema fale, e aí, como é que foi essa viagem? Você fala, nossa, foi horrível. Deixa eu te contar que não foi legal, briguei com o marido, as crianças estavam terríveis, o hotel era horroroso, prometeram uma coisa e entregaram outra. Então você busca não ser fiel a algo novo, né, ao mais. Você quer continuar com a consciência leve, sendo infeliz. Isso é até uma questão, né, que a gente analisa muito dentro da teoria sistêmica, que é ser feliz de consciência pesada ou ser infeliz de consciência leve. E muitas pessoas optam por ser infeliz de consciência leve. Você sabe, Joyce, que eu vou até provocar um pouquinho mais, pessoal, espero que sem julgamentos, apenas reflexões. Mas olha só, uma coisa que eu estava pensando. Dos contatos que eu fiz com os amigos, com conhecidos que estão, lógico, vivendo esse isolamento, essa quarentena, ninguém falou que está tudo bem. Uhum. É lógico que não está tudo bem por um problema maior, isso daí todo mundo já entendeu, mas a minha, entre aspas, provocação aqui por que estar dentro da sua casa, lógico, vamos colocar uma condição aqui que
média, né? Não vou colocar os extremos, que a gente sabe que tem muita gente passando problemas. Mas assim, numa condição média, 10 pessoas, por exemplo, que tem ali o conforto da sua casa, que tenha seu caixa financeiro ali para as emergências, não está assim, né, passando nenhum apuro, que está com a preocupação apenas de se manter dentro de casa. Por que que essas pessoas, por essa rotina, não estão encontrando ou têm dificuldade de encontrar o lado positivo desse momento? Eu parei muito para pensar esses dias, porque eu não escutei ninguém falando assim: ah, tá bem difícil, né, a condição do mundo nesse momento, da humanidade, mas olha, eu tô bem, que eu tô aqui no conforto, tô pondo a minha casinha em ordem, eu tô, né, aproveitando para estudar. Eu não consegui escutar ninguém falando isso de primeira. De primeira ai, muito difícil, muito sofrido, muito... Daí depois você conversa mais um pouquinho, aí vem, mas eu tô aproveitando para fazer alguma coisa bem legal, tô fazendo uma refeição com a família, tô tendo mais tempo para os meus filhos. Eu fiquei pensando assim um pouco, será que isso também não é um exemplo da consciência leve e pesada? Será que não é um peso de consciência se permitir, nesse momento do caos que a gente está vivendo, estar bem por estar com quem você ama, estar com saúde nesse momento? Tem a ver, não tem? Com certeza, porque quando eu tô bem, né, tá todo mundo falando que não está tudo bem. Mas quando eu olho a minha volta, eu sinto que está tudo bem, né? Eu percebo que ali eu tô abrigado, tenho alimento, a minha família tá comigo, tá todo mundo com saúde, não tá, né, em condições realmente complicadas dessa situação que a gente tá passando agora. É muito estranho eu achar que está tudo bem, sendo que tá todo mundo falando que não tá tudo bem, né? Então só eu tô errado? Né? Aí entra, além da consciência pesada de achar que está tudo bem quando a maioria diz que não, entra o pertencimento, né? Então, se eu não tô com eles, onde é que eu tô? Tô sozinho? Né? E o ser humano é sociável, né? A gente quer viver ali no bando, a gente Em não conjunto. quer, né? Você quer o Quer conjunto, pertencer, né? quer Você quer pertencer fazer parte. a alguém, né? Tanto que é bem, né, tem essas questões de algumas pessoas, né, estão surgindo com algumas tarefas, atividades, né, para que essas pessoas comecem a enxergar o lado bom, a ter um bem-estar enquanto estão nessa situação. E é um pouco difícil de você fazer isso chegar até as pessoas, justamente por conta dessa barreira da consciência pesada que isso gera. A pessoa ela pode até ir lá fazer uma meditação ou fazer uma atividade que traga um pouco mais de prazer, que desconecte ela por uns momentos dessa situação, só que logo ela volta, assim que ela finaliza aquilo, ela parece que volta imediatamente àquele estado anterior, porque é errado eu estar bem quando as outras pessoas dizem que não estão. Né? Que aí vem a questão, né? É melhor ser infeliz de consciência leve. Então, prefiro dizer que aqui também tá tudo cagado, tá tudo danado, tô desesperada, mas aí tamo junto, né? Porque a gente dá as mãos e vai pro desespero junto. Do que Sim. falar assim, não, ó, por aqui tá de boa, né? Tô conseguindo me equilibrar, por mim não tem problema nenhum. Dá um Você impacto. sabe que me ocorreu um outro exemplo e eu acho que assim, vale até a pena trazer para cá, que é uma outra condição dessa de pertencer e das consciências, que eu também quero a sua opinião. A minha irmã, você sabe, lógico, tem aí os meus sobrinhos que estão com 5 meses, e com 3 para 4 meses, se eu não me engano, a minha irmã deixou os dois, são gêmeos, os dois com o marido, para se ausentar da casa por mais ou menos 3 horas.
muitas mulheres, sabe, criticaram esse fato. Como assim? Criticaram não de apontar o dedo, mas de falar assim, ué, como que tão bebezinhos você tá deixando sozinho com o pai, né? Sozinho com seu marido, que numa boa, ao mesmo tempo que nós mulheres queremos a equidade, queremos que os homens façam a parte deles, se dediquem. Na hora que uma mulher foi lá e fez, e aí eu vi porque era minha irmã, ela foi lá e fez. Não, tudo bem, agora, olha, dei de mamar, saio, na volta dou de mamar de novo, vai dar tudo certo. Você fica, cuida, troca uma fralda e tal. Nesse momento, muitas outras mulheres questionaram isso. Sim. E aí, já não é mais uma questão familiar, mas uma questão histórica de outras mulheres e de mulheres que não confiaram nesses homens para deixarem com que eles assumissem também a parte deles como pais. E sim, tem uma questão da história em que esses homens também eram mais ausentes nessas questões de trabalho, mas também tem tudo a ver com o nosso tema de hoje, né? Com certeza, e eu digo mais, por mais que a sua irmã tenha consciência desse movimento que ela fez, né, de deixar as crianças com o marido para ir fazer algo particular para ela, eu sugiro que ela optou por ser feliz de consciência pesada. Eu tenho certeza que para ela também não foi assim, super fácil, nossa, Lógico. não, decidi hoje de manhã, vou largar daí, só deixo a mamadeirinha pronta e fui, beijo, tchau. Com certeza não, né? Mas ela optou. Não, porque depois ela até me perguntou, ela falou, mas você acha que eu tô, tipo, exagerando, tô fazendo alguma coisa? Eu falei, lógico que não tô vendo nada demais. Mas é isso que você falou, ela ficou se questionando. Então, realmente, você falou tudo. Nesse momento eu decidi ser feliz com a consciência pesada. É bem isso que você falou. E o Bert... Pode falar. Pode seguir. Não, eu já ia mudar de assunto, vamos lá. Não, eu ia comentar aqui a dica, né? Falei assim, nossa, mas então o que eu faço? O que Bert traz para nós é justamente, né? Se você tiver que fazer uma escolha, seja feliz de consciência pesada. Né? Você não está fazendo nada errado, né? Você só está, na verdade, dando algo a mais para o seu sistema. Né? Nossa, porque isso daí é muito bonito. Repete, Joyce, isso é muito bonito. Né? Que você tiver que optar entre ser infeliz de consciência leve e feliz de consciência pesada, seja feliz de consciência pesada. Porque é uma forma de você trazer algo a mais para esse seu sistema familiar. Porque enquanto você repete ser infeliz de consciência leve, você está repetindo padrões negativos dessa família. Porque isso não vai levar para o mais. Né? É como se vocês ficassem ali, vamos imaginar que a felicidade ela seja uma espiral que vai subindo. Então, quando você é feliz, só que infeliz de consciência leve, você fica ali rodando no mesmo andar. Então, gerações e gerações ali sendo fiéis aos valores, né, na intenção de pertencer. Então, repete-se o padrão e você não chega nessa felicidade. Isso você falou é ótimo, porque se nesses momentos de conflito interno que a gente vive, a gente se lembrasse disso, que como evolução da espécie, evolução da humanidade, é necessário quebrar um pouquinho, fazer um pouquinho diferente para incrementar, isso já vai trazer um pouco mais de força para essa ação. Porque muitas vezes você chega ali no ponto de fazer algo, mas essa força da consciência é tão grande que aí te paralisa. Então, se nesse momento as pessoas pudessem lembrar dessa frasezinha aí de efeito, talvez buscasse a força que precisa para fazer, finalizar o movimento, né? Então, acho que essa é
chave. Eu ia mudar de assunto que eu comentei, porque eu ia perguntar para você assim, qual que é a sua visão? A gente não combinou nada, então depois você briga comigo, né? Mas assim, qual é a sua visão em relação a uma consciência no nível empresarial? Porque eu fiquei pensando assim, a gente está, de novo, por conta dessa situação, que as reflexões são inúmeras. Mas assim, a gente tem aí vários pequenos empresários passando por condições bem difíceis, porque estão paralisados até segunda ordem. O que eles poderiam refletir ou pensar para as empresas deles, falando um pouco disso, de quebrar essa consciência, de sair um pouquinho desse mesmo andar, usando até as suas palavras? Você consegue pensar em algo? Fran, para mim, eu acho que no sistema empresarial também existe a consciência leve e pesada. Eu acho que a gente pode ver muito isso quando a gente olha para o mercado, né? Você tem um empresário e como que como é que está a consciência dele com o mercado? Como que as empresas daquele mesmo ramo dele estão atuando? Quais são as estratégias que normalmente se adota, e principalmente em épocas de crise? Né? Então, também fica aí, né, pesa para o empresário, para todo o sistema da empresa, desse negócio, como que está sendo feito e como é que o empresário decide fazer. Né? Se ele decide tomar um rumo para ficar de consciência leve, porque afinal de contas é o que todos estão fazendo, né? Então ele vai ficar pertencente a essa consciência maior, né? E também, de repente, até dando uma fidelizada em alguma consciência particular que ele tenha, né? Algum valor particular que ele carrega, ou ele vai se reinventar, fazer diferente para ficar, né, só que ficando de consciência pesada. Né? Quantas histórias a gente conhece de empresas que tomaram decisões, né, que todos que olharam de fora falaram, essa empresa vai quebrar com essa ideia. E pelo contrário, foi aí que ela prosperou. Então eu acho que sim, as empresas estão sendo impactadas. Agora você me perguntou o que poderia ser feito. Você sabe que eu pensei, até te coloquei esse assunto, porque assim, eu participei de um fórum onde estava se falando do movimento que as empresas, principalmente as pequenas empresas, correram para tentar transformar tudo em digital, mas sem fazer uma revisão do seu trabalho, sem fazer uma preparação adequada. Então começou a ir para o mercado tudo e qualquer coisa para simplesmente tentar se adequar, porque tinha alguns transformados já digitalmente, e aí quem não era começou a fazer, e aí assim, embrulhou mais ainda, criou-se um problema. Então de querer seguir esse movimento, que aí eu entendo como um movimento de pertencer, muitos se atropelaram, então começaram a gerar um problema para a própria imagem, porque não estavam preparados o suficiente. E aí aqueles que se recolheram e conseguiram segurar a ação, porque entenderam que não estavam tão bem preparados e foram se estruturar um pouquinho, talvez vão ter uma chance um pouco maior ali na frente. Isso é o que até no debate estava se dizendo. E aí, de novo, como a gente tinha esse encontro para falar da consciência, eu acabei também fazendo esse link, sabe? Que de certa forma, na minha opinião, assim, na minha visão, é um pouco disso, quer dizer, viu-se um movimento, então agora todo mundo tem que ser digital. Não, mas você está preparado? Você vai só porque os outros foram, para você não ficar de fora?
Ou você vai segurar um pouquinho essa onda, vai se estruturar, vai ver se faz sentido para o seu negócio, para você, para os seus clientes, se eles vão te entender. Porque tem isso. Às vezes o seu cliente é um cliente que não é o cliente que está acostumado com o mundo Com o digital. digital. Exatamente. Às vezes nem os seus funcionários, né? Dependendo da idade. Isso. Né? Existe toda uma adaptação, né? De todos os colaboradores, dos gestores, né? Que tem gestor que também tem bastante dificuldade com essa questão de trabalhar remoto, né? Tem ali bastante crenças enraizadas ainda, valores pessoais, né? Por isso que eu digo assim, uma solução. Poxa, eu penso que é caso a caso, porque assim como no nosso sistema familiar, cada um tem uma história, cada empresa também tem uma história, né? Mas é bacana, assim, olhar com essa consciência agora, né? De perceber a existência dessas leis atuando, né? Dessa questão do pertencimento e como que eu olho para o mercado, principalmente quem é o gestor, né, o dono dessa empresa, né, porque conta muito, a gente sabe, né, através das leis sistêmicas que tem um peso muito grande as decisões dessas pessoas que estão à frente. Eu concordo, e até quando eu falei, eu nem pensei numa receita para todo mundo, não. É o que você falou, cada empresa, cada caso, ele tem que ser avaliado. Até por isso a gente tem aí o trabalho de diagnóstico que a gente faz, que é bem personalizado com a necessidade da empresa para aquele momento. Porque vai ter uma empresa que precise destravar uma transformação digital, mas vai ter a outra empresa que precisa se estruturar com mais colaboradores ou numa organização administrativa. Então, é isso. O que eu quis dizer em termos de... Porque quando a gente fala em empresa, a gente não pensa muitas vezes que uma empresa tem uma consciência. Mas ela tem ali um grupo de pessoas, tem um consciente coletivo, ele começa com o seu fundador, daí os valores da empresa, que todo mundo acha que escreve, né, cria só por criar. Não, quando você materializa os valores dessa empresa, você está dizendo, aqui funciona assim, aqui nós vamos atender o cliente desse jeito. E aí, se você começar a ir contra isso, você está indo contra uma consciência também. Então, acho que é legal até se tiver aí algum empresário, empreendedor aqui com a gente, de repente, pensar nisso. Está num momento de reflexão, está precisando saber que caminho vai seguir, de repente é olhar para isso. Você está indo de acordo com a consciência de valores da sua empresa, do que você criou, do que a sua equipe tá entendendo que é para fazer? Você quer mudar, mas será que está todo mundo pronto para mudar, né, bem rapidinho? Exatamente. Como duas palavrinhas fez a gente seguir para longe, hein? Não, não é? Leve e pesado. E ó, a gente já viajando. Só isso. E o gostoso disso tudo, eu acho que é saber que existe solução. A gente só tem que começar a olhar, né? Olhar para essas questões, se abrir para o que vem de informação, né? Tanto nessa questão empresarial quanto na questão pessoal. Né, a gente também é bom deixar, acho que frisado, que nós trazemos aqui alguns exemplos, né, para ilustrar para vocês como que atuam essas leis, como que esses movimentos acontecem, mas que de fato os diagnósticos eles são sempre individuais, né, porque cada um tem aí a sua história, tem as suas razões e uma solução adequada para cada questão, para cada pessoa, né, para cada empresa, enfim. O diagnóstico é bem particular. Então, em alguns casos, né, só de tomar consciência, de saber
que isso existe, como que atua, né? Numa próxima decisão que você tiver que tomar, seja dentro de uma empresa, você como gestor, ou seja na sua vida pessoal, pensa sobre isso, né? E que a gente sempre fala, né, Fran? Vê como é que o seu corpo se sente, né? Eu quero ser infeliz de consciência leve ou eu quero ser feliz de consciência pesada? Né? Lembrando que aqui o nosso conceito de consciência, que é a consciência sistêmica que o Bert traz pra gente, não é um conceito de certo e errado. Então a gente não tá falando pra você, não, mata o seu coleguinha se é isso que vai te deixar de consciência leve. Não é isso que a gente tá trazendo pra vocês. Acho que deu pra ficar claro, mas é importante reforçar. E até essa questão que existem, falando disso e falando dessas reflexões, quando a gente começa a ver polaridades acontecendo, como, por exemplo, essa mais recente, governo federal e os estados e tal, isso faz todo mundo meio que travar, porque fica nessa, peraí, eu pertenço e para onde eu vou, né? Então, é uma coisa que, por que fica todo mundo tão oriçado, tão nervoso, tão agressivo, tão agitado? Porque, de repente, o que era para ser uma coisa universal e bem organizada, já que o fio é um só, né? É um país só, uma unidade só. Quando ele começa a ter essa divisão, aí você, como o indivíduo, você se perde nisso tudo. Peraí, para quem que eu vou dar minha fidelidade, né? Aí é mais complicado ainda. E como você busca pertencer a um grupo, é como se você tivesse a obrigação de ter uma opinião, né? E de escolher, né? Eu vou pertencer a esse ou aquele. Então você tem que ter uma opinião formada para escolher em qual grupo você pertence. Aí com as redes sociais, além de você decidir qual grupo você pertence e formar uma opinião, você se sente obrigado a dar a sua opinião. Né? Por isso que as pessoas falam, nossa, mas agora eu entro nas redes sociais, só se fala nisso, deixei de seguir umas pessoas porque só postavam aquilo. Porque a pessoa ela precisa confirmar e reconfirmar a sua posição. Ela precisa, num ato de, para ela mesma, na verdade, reforçar que ela pertence àquele grupo. E quanto mais likes ela tiver naquele tipo de colocação, mais ela se sente pertencendo a um grupo. Mais ela se sente pertencente, é isso aí. Então é um movimento, né? Às vezes tem pessoas que ficam bravas, né? Às vezes perde até a amizade, briga com a família, mas nada mais é do que um movimento natural do ser humano. Só que hoje em dia a gente tem outras ferramentas para demonstrar isso, né? Demonstrar esse nosso posicionamento, e tá aí uma delas que é a rede social. É isso aí. Caramba, quanta coisa, hein? Muita coisa. Uau! É isso aí. Eu acho que, bom, a intenção desse nosso papo aqui foi dar uma geral, mesmo saindo um pouco do script assim, básico, a gente acabou até deixando bem livre e foi bem profundo, mas acho que a ideia aqui era realmente pôr todo mundo para pensar um pouquinho. O que está acontecendo? Por que você se sente tão impactado? O que faz sentido para você nesse momento? Talvez isso, conseguir responder essas perguntas, vai tranquilizar o indivíduo, vai tranquilizar o empresário, talvez vai trazer respostas, porque quando a gente começa a olhar sistemicamente, e essa pandemia é um grande exemplo de sistema, realmente a gente começa a olhar outras possibilidades e outras formas de encarar, né? Então, acho que é esse o nosso convite para as pessoas que vão assistir, que estão assistindo. Reflete um pouquinho, você tá se agredindo de alguma forma? Você está indo contra? Tá pesado para você? Tá leve? Né? Para onde você quer ir? Será que você está feliz? Será que você está infeliz? Acho
que vale a pena essas perguntas aí. Não, com certeza, né? E sempre pensar, né? Como que é para mim, como que é para o meu corpo. E se por acaso você acha que tá tudo bem, tá tudo bem. Mesmo que lá fora digam que não tá tudo bem. Né? Eu acho que também a gente precisa começar, apesar de sermos seres que vivem em sociedade, vivem em grupos, cada um tem a sua particularidade. E a gente tem que começar a entender que não é errado ser quem a gente é, gostar das coisas que a gente gosta e sentir o que a gente sente. Né? Não é porque tá todo mundo falando que não tá bom, só que se você acha que tá bom, é o que importa. Né? Então, pessoas precisam começar a perceber que não é porque é um pouco diferente que vai estar fora de um grupo, vai, enfim, ser excluído e né, deixar de pertencer. Então, eu acho que quanto mais especificamente nessa situação que a gente está vivendo, quanto mais pessoas começarem a perceber que tá tudo bem, mais do que elas imaginam, e começar a trazer essa sensação para dentro de casa, tudo já vai começar a melhorar. É isso aí. Queria saber, pessoal que está com a gente, se por acaso tem alguma pergunta, ficou com alguma dúvida, né? Podem. Aqui o bate-papo não é só entre a gente, eu e a Fran, não. Vocês estão convidados a dar opinião, a falar. Fala pra gente, peraí, que eu não entendi essa parte. Talvez fiquem inibidos aí, mas aí manda lá no direct. Sabe o que a gente pode fazer? A gente pode abrir uma outra vez para começar a pôr o pessoal para participar. Vai ser legal também, hein? Ah, dá para fazer, vamos fazer isso. Vamos ver como a gente pode fazer isso daí, vai ser bem divertido. Ia ser bacana. E eu acho assim que no nosso caso que a gente está fazendo aí as constelações online, estão a todo vapor, tá super incrível, resultados assim lindos. Eu fico toda empolgada, né? Você já sabe. Tô até me controlar aqui. Então, acho que também é um convite para quem quiser conhecer nesse momento aí. Os bonequinhos danadinhos, eles revelam assim, né? Danadinhos, né? Eu sou suspeita, né? Porque apaixonada da constelação, o trabalho online foi uma novidade para mim. Tá vendo? Tá todo mundo se adaptando, né? A gente sabia que existem muitas pessoas que atendem a constelação sistêmica de forma online. Para mim foi uma novidade. Adorei, eu achei que foi um trabalho muito bem feito, porque sinceramente, eu como consteladora, eu tinha muitas dúvidas de como esse trabalho poderia ser executado e se ele seria, o resultado dele seria tão bom quanto um trabalho presencial. E eu fui surpreendida muito positivamente. Eu acho que foi a questão da qualidade, ele não perde em nada, né? De alguma forma ele é até mais direto, talvez, porque você fica em contato constante com o cliente ali acompanhando cada movimento da constelação, a gente vai explicando tudo o que está acontecendo ali. Então eu senti de certa forma como consteladora que sensacional, não perde nada no resultado e acaba sendo até mais cheio de informação de alguma forma. Tá sendo assim uma experiência bem bacana. Tô achando muito, muito legal, assim. Então, bora lá quem quiser. Isso, deixar um recadinho também pra galera, né, que a gente tá seguindo, né, não só com a constelação, mas também temos a psicoterapia, temos a mesa radiônica, tudo isso pode ser feito de forma online. Né? E todos os dias, às 7 horas da noite, nesse período a gente está fazendo a doação de reiki. Quem tiver interesse, é só passar o nome completo, a data de nascimento, que vai estar aí recebendo, né? Só tem que estar com a gente, vai recebendo aí as boas energias. E eu tinha mais uma coisa para falar aqui. Olha lá, o Instagram daqui a pouco derruba a gente, é hora de dizer tchau! Pessoal, muito obrigada por ficarem com a gente. Espero que o conteúdo tenha feito sentido para vocês, assim como faz para nós. Qualquer dúvida, estamos à disposição.
Quem quiser agendar sua sessão, estamos à disposição. Não é porque o mundo aí está dizendo que tá tudo um caos que a gente vai parar de cuidar da gente, né? Então, para isso, estamos aí a todo vapor. O show tem que continuar, né? E acho que é isso. É isso. Tá bom, semana que vem tem mais. Isso aí. Obrigada, Joyce. Obrigada, pessoal. Obrigada, Fran. Tchau, tchau. Tchau.